individualização do orixá. O indivíduo vem, ele faz a obrigação de um oribibó ou um buri. Eu não deixo ninguém de cabeça lavada, porque lavar a cabeça é a preparação para fazer um oribibó. Lavar a cabeça é a preparação para fazer um buri. Lavar a cabeça é a preparação para fazer uma apronte. Então, eu não tenho o costume de lavar e deixar a pessoa de cabeça lavada dentro da casa. Por quê? Uma cabeça lavada não é uma obrigação, é uma cabeça lavada somente. Então, veja, você lava a cabeça para fazer um ritual, seja de ori ou seja de orixá. Bom, então o que acontece? As pessoas que aqui em casa possuem um buri, esse buri dessa pessoa, ele é para ori. O orixá não come na cabeça, não participa, não tem nada a ver com o orixá. Só sou eu que faço? Não, não sou só eu que faço. Tem muita gente, inclusive o meu tamboreiro Alberto, ele relatou que a mãe de santo dele, que já faleceu, fazia obrigação para ori, separado. Eu tenho uma outra amiga que a gente conversou, tá? Ela pediu até para não divulgar nome, mas a mãe dela também. A mãe dela é lá ela faleceu, a mãe dela é lá de Canoas, era da Inhansã, e ela fazia o buri para ori. Então não é uma coisa que só eu faço. Muita gente hoje não está fazendo, entendeu? Não quer dizer que nós estamos trazendo, introduzindo rituais aqui. Nada disso. Nós preservamos um ritual que é de ori. E o que hoje chamam de bori é um ritual de orixá, um encostamento de orixá, aonde o orixá vai comer, o orixá está comendo na cabeça, pode comer na passagem, ou ele come na cabeça, e estão usando a mantegueira. Veja, isso é um ritual para orixá, pertence ao orixá, o que antigamente chamava de encostamento de orixá, onde já possuía o ocultador orixá, hoje colocam quando o orixá já está individualizado no ocultá, colocam para comer junto com esse buri. Então, o que chamam de buri hoje é do orixá. Só para a gente esclarecer, tá? E não gerar dúvidas aqui. O buri é um ritual de origem iorubá, tá? Que é para o culto do ori. Se o orixá comeu, é um ritual de orixá, não é ritual de ori, então não é bori. Por quê? Bori, alimentar o ori. Quando a gente fala alimentar o ori, é alimentar tudo que está acima da gente, ou seja, a nossa ancestralidade, o nosso espiritual, entendeu? Não tem nada a ver com o orixá. Isso é nós, a pessoa, tá? Então não é porque eu fiz na minha cabeça que eu alimentei o ori cabeça, tá? A cabeça física. Porque se fosse assim, bastaria cortar para o orixá, já teria alimentado. Essa é uma questão, entendeu? Então, o que nós temos aqui? Quando eu faço, por que eu estou explicando tudo isso? Porque é o seguinte, as pessoas que vêm e fazem um buri, elas alimentam o ori delas e não joga para orixá antes disso. Então, o ori vai comer, o ori vai se alimentar. Depois que ele se alimentar, o que nós fazemos? Pegamos e jogamos, tá? E isso para as pessoas que vão seguir. As pessoas que não seguem, vêm na casa só para fazer um buri, que eu chamo de cliente, que é o buri que não cria vínculos, porque o buri e o oribibó são rituais que não criam vínculos, porque o orixá não está comendo. Então, não é um ritual de orixá para criar vínculo. Então, nesse ritual, a pessoa não tem vínculos. Então, tem pessoas que não precisam saber o orixá delas. Por quê? Quando a gente senta e vai fazer um ritual e tira o orixá da pessoa, cria-se uma responsabilidade. Você tem o orixá da pessoa ali e para que você vai despertar uma energia, toda uma ancestralidade, tudo aquilo que está
ali ligado àquela pessoa. Quando eu digo ancestralidade, estou me referindo à divindade, não os ancestrais da pessoa, que são também elementos separados que não podem ser confundidos nesse momento, tá? Então é importante a gente ter em mente o seguinte: culto de Ori separado, culto de Orixá separado. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem o buri dela, né? Ela fez o buri dela. Ela está frequentando a casa, vai dar seguimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é define o orixá dela, depois do buri, depois da obrigação. Aí, quando o ori comeu, que não vai comer o orixá, é só na cabeça que vai cortar, não tem passagem, não tem nada, nada, nada. Esquece. O culto de ori é feito só na cabeça e não tem mais nada. Tá? O oribibó é feito na cabeça, não tem mais nada. Por quê? Porque é um ritual para a cabeça. O orixá não participa. Então, não importa se é da Oxum, se é da Iemanjá, se é do Oxalá, o que o ori pedir vai ser entregue para ele, porque é a individualidade da pessoa, é o ori da pessoa que vai comer. Bom, por que no batuque nós acabamos tendo de Bará a Oxalá com o tempo? Por quê? Porque os orixás que nós temos ali, eles respondem pelos orixás daquelas pessoas as quais estão ali frequentando a casa. Então, esses orixás que nós temos centros ali, eles representam os orixás dessas pessoas. Nós somos iniciados para um orixá, e eu costumo falar que eu sou de Oxalá da cabeça aos pés, porque esse é o meu orixá, a qual eu tenho certos tabus, eu tenho certos elementos e fundamentos e segredos que pertencem ao Oxalá. Então, veja, até essa pessoa passar por esses rituais e passar pela iniciação, quando ela vai se tornar filha da casa e ela vai passar pela iniciação do orixá, tá? Porque Buri não é iniciático, porque o Buri é um ritual para você, que está dentro de você. Então não tem como você se iniciar em você mesma, tá? Ou se iniciar em você mesmo. Então, o que acontece? O Buri não é uma iniciação. Ponto. Então, o que ocorre? A partir do momento que esse indivíduo, depois de fazer o buri, a obrigação, os rituais deles, o que vai acontecer? A gente vai ver qual é o orixá dessa pessoa, depois de todo esse buri, depois de passar por esses rituais. Até lá, os orixás da casa respondem por essas pessoas. Então, isso é um conceito que não está também desalinhado com os antigos do Batuque, nem com a matriz. Por quê? É importante a gente observar o que os antigos faziam. Com cuidado da transtemporalidade. O que é isso? É quando a gente toma como base o que está sendo feito hoje, o que nós estamos praticando hoje, como se fosse praticado eternamente. Como nós sabemos o que como nós conseguimos separar isso? É só observando. Primeiro, como é o bori na matriz? Porque se os nossos orixás, se os nossos ancestrais religiosos trouxeram de lá a religião e não é uma religião criada aqui, os fundamentos não são criados aqui, a gente tem que observar qual que é a origem. E lá não tem bori de orixá. Lá, buri é para ori, o oribibó é o buri, né? Falando de outra forma, que aqui no batuque se faz com determinados bichos, o oribibó, ou com determinados bichos, o buri. Essa é a única diferença. E veja, uma outra questão também. Eu sei que o Paulo Tadeu falava aribibó, mas é oribibó. Oribibó. Ok? Então, assim, é uma correção que eu tive que fazer. Porque eu também, eu falava naturalmente, como muita gente fala, aribibó. Só que eu fui em busca, fui estudar e
consertei e revi a fala, ok? Veja, os antigos da gente tinham o conhecimento do idioma. Por isso que essas palavras estão aí, porém, com o tempo foram mudando, o pessoal, por não ter acesso à informação, a dicionários, ou então a pessoas com o idioma, acabaram mudando. É natural, gente, é natural. Não tenho vergonha disso, ok? E também não estamos cobrando as pessoas de serem obrigadas a falarem o idioma dos nossos ancestrais, que é a forma a qual eles se comunicavam diretamente com os orixás, que é a origem das divindades que a gente cultua no Batuque, né? Então, nós estamos aqui tentando realinhar com a matriz. Bom, eu dei toda essa volta para a gente explicando, para ir entendendo passo a passo, tá? Quando nós chegamos numa iniciação, o que nós vamos fazer? Esse indivíduo que estava ali com um buri, com obrigação, que não sabia o orixá dele, mas já poderia estar dando um buri por ano há mais de 5 anos, sem saber o orixá dele. Ele vai ter a obrigação dele, ele vai ter o buri dele, e ele vai preparar a iniciação dele. Bom, então agora ele vai individualizar o orixá dele. Para ocorrer essa individualização, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, jogar o orixá da pessoa. Tá. Aí, nesse momento que joga o orixá da pessoa, já define. Tá, por exemplo, um Oxalá. Ah, um Oxalá Obokun. Tá, é um Oxalá Obokun. Ok. Então, vamos definir. Primeiro, vamos ver que tipo de animais que ele vai pedir. Por quê? Há obrigações que são feitas com angoliças brancas ou com patos brancos, e há obrigações que são feitas com quatro pés. Então, pode ser feito um apronte de aves e pode ser feito um apronte de bichos de pelo. E depois, se fizer de aves, que é uma feitura também, depois passa para o quatro pés. Isso era muito comum nos anos 80. Eu preservo isso e sei de muita gente que ainda preserva esse ritual. Não, eles preferem fazer dessa forma aos poucos para a pessoa ir se acostumando também e a pessoa também ir tendo a responsabilidade, ir se levantando também financeiramente e guardando dinheiro e tendo condições de ir fazendo as obrigações aos poucos para depois dar o quatro pé. Isso não invalida a pessoa. Ela vai ter algumas restrições, ela não vai poder ajudar em determinados momentos, ela não vai poder fazer determinadas coisas dentro de uma casa de religião, mas ela já tem o quê? O nome do orixá dela, o ibá do orixá dela, o okutá do orixá dela, ou o vulto, ou o fetiche, né, que é a ferramenta ali, a forma ali como por exemplo o Ogum, ou que é a serpente, ou alguns colocam até uma bigorna. Então, vai ter a ferramenta ali que representa o orixá dele. Então, esse momento a qual nós estamos jogando para saber, primeiro, que orixá que é, qual ferramentas, a gente aqui em casa a gente joga todas as ferramentas, uma por uma. Não coloca nem mais, nem menos. Se pedir uma única ferramenta, uma única espada ali, vai ter. Se pedir um único cajado ali para o Oxalá, vai ter. Então, ele determina as ferramentas que ele deseja. Nunca vai pedir uma coisa que não faz parte do fundamento dele. Por quê? Porque os búzios estão alinhados e o orixá está ali presente respondendo. Então, não tem por que ele pedir ou ele solicitar coisas que não fazem parte da feitura dele. Além desses elementos, e além dos bichos, além também da qualidade do próprio orixá, nós jogamos o quê? Nós jogamos para ver quais comidas que farão parte daquela feitura,
Não falo de comidas arriadas, eu falo de comidas que farão parte da feitura. É diferente. Tipo de ervas, que também farão parte daquela feitura, que é importantíssimo. E as cores também, que geralmente, por exemplo, há orixás que possuem duas cores. Nesse caso, ou mais cores. Eles, por exemplo, a gente tem um orixá que Iemanjá, que é azul e branco, Iemanjá todo azul claro, e Iemanjá com azul e lilás. Então a gente tem Iemanjás que vão conforme a Iemanjá, ela vai mudando as cores dela. Então se joga tudo. Quer toda azul, quer toda branca, mesmo tendo as cores. Então isso tem que ser respeitado à vontade do orixá. E tudo é conversado com ele, porque não somos nós que determinamos o que é aquele orixá, o que ele vai fazer. São eles que falam o que é que eles querem e como eles querem. Não é de fora para dentro. Não é o sacerdote ditando ao orixá, mas é o orixá de dentro para fora ditando. Quando eu falo de dentro para fora, eu estou falando do mundo espiritual, do próprio orixá, ditando ao sacerdote o que ele quer. E o sacerdote cumpre. Sem nenhuma inversão de valores. Uma coisa que eu faço aqui, as pessoas que já estiveram aqui em casa sabem, me conhecem e tudo. Os orixás que eu fiz, os orixás que estão na minha mão, os orixás que eu dei de comer aqui, eu ponho a minha cabeça no chão. São divindades. E veja, eles vêm em respeito, batem cabeça, eu me abaixo. Por quê? Porque são divindades, são deuses. E eu sou um ser humano. Eu não posso ser prepotente de ficar aqui achando que o orixá vai se rastejar nos meus pés. Inversões de valores. Então, o que eu faço? Eu peço para o orixá, pai, não precisa. Ou, se tem que cumprir os rituais, que há momentos que o orixá precisa cumprir os rituais estipulados pela nossa tradição, pela nossa religião, o que eu faço? Eu me ajoelho e peço bênção para ele. São orixás, são divindades de gente. A gente não está mais ali diante do ser humano. A não ser que não acredite no que está ali. Eu acredito, eu sei como eu fiz e eu sei o que está ali. Então, o que eu faço? Eu ponho sim. Mas tem assim, mas será que está mesmo? Se não tivesse, se não fosse um orixá, ou se a pessoa não estivesse ali realmente tomada, não estaria esfregando nhoque no meio do salão, nem fazendo um biquinho. Então, veja, nós não precisamos de volume aqui. Nós precisamos do sagrado respondendo corretamente. Então, não é através de uma ocupação que ele vai ser melhor ou não, ok? Então, tudo isso aí é importante, o quê? A gente saber que o orixá tem uma identidade, o orixá é uma divindade, o orixá tem uma personalidade. Então, esta individualização, ela não é feita apenas no Okutá, onde você sai daquele coletivo ao qual está ali no Okutá da casa, tá? O indivíduo não tem o Okutá dele, então ele está no coletivo junto com os demais ali, sendo devoto e cultuando ali com a gente os orixás que são centros na casa, e vai para o Ibá dele. Ele vai ter o Okutá dele, ou o vulto do orixá dele, ou então ele vai ter o fetiche do orixá dele ali para ele cuidar, com as ferramentas. Olha, aquele olhar, ele vai falar assim, esse aqui é um Ogum Andiolá, esse aqui é uma Oxundimu, esse aqui é uma Oxumpandá. Por quê? Porque as ferramentas das Oxumpandá são semelhantes, o Ibá delas são semelhantes, os da Dimun são semelhantes a essa classe de orixá. Então, essa individualização, a gente ainda falando do externo, a gente ainda falando do visual, né? E dos fundamentos que compõem aquele orixá.
Mas o que se torna importante? Se nós temos, por exemplo, um okutá, a qual nós temos no mesmo dia, nós vamos fazer, por exemplo, um Xangô Aganju, um Xangô Agodô, um Xangô Ibeje, tá? Vamos fazer 3 Xangôs ou 4. Vamos dizer que tem 2 Aganju, um Agodô e um Ibeje, tá? Que eu sei que há famílias que fazem Xangô de Ibeje, há famílias que não fazem, mas vamos colocar 4 Xangô. Se eu pego esses 4, jogo numa bacia, o que eu estou fazendo? Como que eu vou individualizar numa bacia? Um carneiro apenas, 4 Xangôs, se eles não são o mesmo. Mesmo que fosse todos Aganju, como que eu vou cortar um 4 pé ali para um Xangô, tá? Ali e deixar cair ali em cima deles, ou colocar 4 pessoas sentadas aqui, cada um com uma Aganju, corto ali o 4 pé e deixo ali pegando. O que eu estou fazendo? Eu estou ligando todos eles nesse 4 pé. Então, veja, é um só. Ou vai ser tudo Aganju, ou vai ser tudo Agodô, vai ser tudo Ibeje. Por quê? Não tem como individualizar. É uma coisa, é um EJA só para todos. Aí separa nas aves. Bom, se precisa separar nas aves, é porque estava misturado. Então vamos começar a separar. Tá, beleza. Então, misturou tudo no EJA do 4 pés. É uma coisa só. E vamos separar nas aves. Então o que vai acontecer? Pegam as aves e começam a cortar. Cortam ali e colocam no. Corto para um ali. Já começa aqui. Vai tirar uma cantiga só para todo mundo. Então eles vão ter uma cantiga só. Ou então vamos pensar que começam a cortar ali e fazem a separação ali naquela ave. Aí foi, fez a separação no segundo. Aí foi, fez a separação no terceiro. Foi, fez a separação no quarto. Bom, então, se foi feita a separação nas aves, as aves estão acima do 4 pé. E o 4 pé ele está neutralizado. Por quê? Porque teve que separar. Então neutralizou o 4 pé e a pessoa só está com aves. Qual foi a finalidade do 4 pés? Aí. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar essa questão. Vamos agora recapitular. Por exemplo, pegam 4 pessoas. Uma de Aganju, uma de Agodô, dois de Agodô e um de Ibeje. Colocam as 4 ali sentadas. Pegam um 4 pé, cortam e puxam ali para fazer. Juntaram todos eles. É um EJA só ali para todos aqueles. Então, uniu. Aí dizem que vão separar nas aves. Não é uma crítica, só estou dizendo, contando o que ocorre e tentando refletir do que está acontecendo. Aí separa. Se separou, então começa a separar com umas aves. Aí vai para o outro, separa. Vai para o outro, separa. Beleza, está individualizando, ok. Só que está individualizando com o quê? Com aves. Então as aves estão acima do 4 pé. Então o 4 pé aqui, ele foi só figurativo. Por quê? É nas aves que está acima e as aves que estão demarcando a individualização. Mesmo assim, ainda estão unidos pelo EJA do 4 pés. Então, se ocorrer aqui, uma dessas questões aqui, a qual o 4 pés dessas pessoas que estão ligadas pelo 4 pé vier a partir por Orum, o que vai fazer? Essas pessoas estão ligadas pelo 4 pé. Então, veja, vai desligar eles como? Vai despachar também?
Ué, você não deixa obrigação que pertençam ou que estejam ligadas assim àquele indivíduo, àquela iniciação, para trás. Todo mundo sabe, no Arisum, é feito o desligamento de tudo. É despachar tudo. E esses que ficaram para trás, como é que fica? Então, são elementos que precisam ser revistos e repensados. A individualização é justamente isso, individualizar, cada um com o seu quatupé, cada um com os seus bichos, cada um com as suas aves. Se não tem condições financeiras de dar o quatupé, faz como muitos antigos faziam. Se fazia primeiro com a angola, o pato, e depois passavam para o quatupé. Vai aos poucos fazendo. A manutenção também pode ser feita. Porque essas pessoas que estão individualizadas com as aves, elas estão unidas com o quatupé, mas individualizadas com as aves, essas pessoas, elas estão com o fundamento ali das aves. Por quê? A individualização, a separação, vamos dizer assim, a separação que fazem, está nas aves. Então, o que está contando nessa feitura são as aves. O quatupé está neutralizado, porque, veja, dividem e quando o que está valendo é as aves. Por que eu estou trazendo isso? Para que as pessoas reflitam. E eu estou colocando os pontos filosóficos para que as pessoas possam pensar e refletir. E rever alguns posicionamentos e algumas filosofias as quais estão sendo feitas. Não desejamos, com todo respeito a cada um, não desejamos mudar ninguém. Pelo contrário, ninguém está mandando ninguém fazer nada. Nós estamos apenas explicando para os mais novos o ritual e a filosofia daquilo que está sendo debatido, que está sendo discutido aqui. Rovânio Santos de Oliveira. Mas quando faz um bori, não teria que saber qual orixá? Não tem que saber. Por quê? O bori não é para o orixá. O bori, ele é para o ori. Então, o bori, você vai alimentar o ori. O ori vai determinar o que ele quer. Então, se joga para saber se ele quer um pato, um marreco, uma angola, uma galinha, um casal de pombo. Se joga para saber o que o ori deseja, independente do orixá. A pessoa não precisa saber o orixá para dar um bori. O que estão chamando de bori é um ritual de orixá. Se é um ritual de orixá, não é bori. Porque o bori, ele é voltado para o ori e o orixá não come, o orixá não participa, não está presente. É somente o ori. Ok? Essa é a questão. Se nós estamos num ritual de ori, é ori, só que vai comer. Se o orixá está comendo, então não é um ritual de ori. É uma prática lógica. Tá? Tem um artigo, eu vou ver se eu se eu produzo um áudio do artigo Orinican, do Luiz Marins, aonde informa que a Iemanjá foi dar um buri. Tá, não é um buri de Iemanjá. A Iemanjá foi fazer um buri para alimentar o ori dela. Porque ela precisava mudar a sorte dela. Então, eu vou pegar esse artigo e vou trazer. É importante. Aí nós vamos entender que o buri de orixá, que hoje chama de orixá, é um ritual de orixá. Não tem nada a ver, inclusive, com esse buri que Iemanjá faz. Porque a Iemanjá foi dar um buri para alimentar o ori dela. Ela não foi dar um buri para Iemanjá. Mesmo porque, se ela é Iemanjá, ela deu um buri para ela mesma. Então, assim, é o conceito religioso. Felipe de Oxalá, boa tarde, irmão.
respeitosamente pergunto, qual é a sua nação e família religiosa? Independente da minha nação e a família religiosa, Pai Felipe, eu não sou o tema da questão hoje. Então, vamos ficar no tema que, primeiro, é a questão do Ori, do Orixá e Ori, Orixá e a individualização do Orixá. Se possível, eu agradeço, por gentileza. Pai Felipe de Oxalá, entendo o tema, contudo desconheço família dentro do Batuque que individualiza a obrigação de Ori assim. Olha, desconhecer não quer dizer que não exista. Na sua vivência, não teve a oportunidade de conhecer. Eu já no meu blog, já publiquei bastante pessoas e relatos de pessoas fazendo Buri para Ori. Só procurar no meu blog, vai achar bastante relatos, tá? Pai Anderson de Xangô. Desculpe, babá, mas a família é importante sim. Ele dá a devida relevância. Ok, mas eu não sou o tema da questão, Anderson. Eu acho que assim, é importante, num debate como esse, a gente falar sobre a filosofia. A gente falar sobre a questão do que nós estamos falando, que é o culto do orixá e o culto de Ori. Se em algum momento houve um ruído e desviou, então assim, veja, o culto para Ori e o Buri é para Ori. Se o orixá está comendo, não é um Buri. Desculpa, mas essa é a realidade. Não tem como a gente ficar desviando do que é, entendeu? Pai Felipe de Oxalá. Vou reformular. Poderia dar alguns exemplos de famílias dentro do Batuque que fazem obrigações assim? Sim, o povo de Oió faz. Tem algumas pessoas que fazem. Está no meu blog. Pode procurar lá, já que está querendo ter acesso e conhecimento. Consegue achar no meu blog algumas famílias. Procura Bori, que vai conseguir achar lá o material no segmento. Tá bom? Pai Felipe de Oxalá, novamente, a título de conhecimento. Então, vai conseguir achar lá. Ali tem, deixa eu ver, tem vários debates sobre Ori, inclusive várias pessoas dando depoimento que fazem. Não é porque hoje muita gente não faz que não exista e que nunca existiu. Se nós temos que pensar o seguinte, como é feito na matriz? Mas aqui é Batuque, não é matriz. Sim, mas o culto não nasceu aqui do nada. Ele tem que ter uma base e uma origem. Qual que é a origem do culto? Do Bori? Na Nigéria. Então, nós precisamos olhar lá e rever algumas coisas que são aqui. Eu estou falando humildemente. Isso é um ato assim muito importante para nós, sacerdotes. E veja, eu penso que principalmente hoje, as pessoas que têm contato com a internet, é muito fácil fazer uma pesquisa. No meu blog vai conseguir achar bastante gente, bastante depoimentos, bastante temas debatidos e bastante conteúdo debatido dentro ali e justamente detalhando tudo isso. Muita gente falando que eu faço no IO, tem gente não era gente do Ijexá, gente da Cambina, tá? Porque é Cambina, inclusive, hoje em dia o pessoal chama de Cabinda, a nação fundada por pai Valdemar, mas o próprio Norton, ele afirma, era Cambina ou Cambine que falava. Hoje já falam diferente. Então são essas mudanças que vão ocorrendo que às vezes os mais novos têm mais dificuldade de receber a informação. Pai Felipe de Oxalá, dentro do Ijexá? Sim, dentro do Ijexá. Aí, ó. Não conhecer não quer dizer que não exista. Então, pode ser que esteja ali no teu limite do conhecimento. Fora dele, existe pessoas que fazem. Inclusive, se procurar no meu blog, poderia achar. Aí, com toda a gentileza que eu peço, que faça uma busca ali. Que o tema da gente é, hoje, individualização de orixá. Ok? Voltando à individualização do orixá. Então, o que acontece? Se nós temos o orixá e vamos fazer a individualização,
É importante a gente observar o que vai na hora da feitura, o que vai dos bichos e também dos elementos que compõem aquele orixá para que faça a individualização. Na minha casa, eu sei que não é todo mundo que faz dessa forma, mas na minha casa eu faço a questão de assim, o nome do orixá é aquele a qual o indivíduo foi iniciado. Então ele vai ter o nome daquele orixá a qual ele foi iniciado. Eu sei que pessoas que dão o nome do orixá já naquele ritual ao qual seria o buri que chamam o buri de orixá, que seria o encostamento do orixá, aonde o orixá está comendo o quatro pés dele, e aí ele já dá o nome do orixá ali naquele momento. Mas aí eu penso que para que a pessoa tenha o nome do orixá, ela precisa ter visto o okutá, ou o vulto, ou o fetiche. Por quê? Porque ele faz parte da iniciação. Então ele vai receber o nome daquele orixá a qual ele foi iniciado. E esta individualização que é o que está sendo feita durante a iniciação. Finalizar na questão da individualização do orixá. E é importante isso, a gente entender que se cortou um quatro pé, eu vou dar uma outra coisa também um pouco mais ampla, a qual está sendo feito, então assim, não vamos dizer que não exista, mas está sendo feito, aonde colocam um bará, um ogum, uma Yansan, uma Iemanjá, tudo ali um do lado do outro. Ofertam um boi, né? E o egé do boi para fazer todos eles. Veja, nós temos, além dessa questão, já do egé ali, depois vai de novo com aquela questão de separar nas aves, que se vai separar nas aves é porque estava misturado, então vai separar. Mas o que está valendo? Se está separando as aves, então está neutralizando o quatro pés. Então, ali está fazendo o quê? Deixando as aves por cima do quatro pés. Então, as aves, elas valem ali mais do que o quatro pés. Está ali valendo mais do que o coisa. E a gente também tem outros casos que é aquela questão. Por exemplo, pega um filho de Chapanã, um orixá Chapanã, pega um Ossan, deixa eu ver como que é, peraí. Um Ossan, um Chapanã e um Ogum. Coloca os três sentados ali e um quatro pé para eles, dividindo ali. Então, aí assim, está dividindo ali o egé. São orixás que nem são semelhantes, que não tem nem fundamentos que possam dizer que eles estão sendo cultuados, aglutinados em determinados orixás por descendência ou por semelhança de culto. Explicar. Orixás que são cultuados por descendência são, por exemplo, Xangô, Xangô é um, Aganjô, Agodô, são orixás que estão sendo cultuados ali por descendência. E por semelhança, nós temos o quê? Iemanjá Bomi, Iemanjá Bossi, né? Iemanjá Bomi, Iemanjá Bossi, Iemanjá Nanã. Então, elas estão por semelhança de culto, por terem alguma coisa que possam estar ali sendo aglutinadas. Então, veja, se coloca um Chapanã, um Ogum e um Ossan, eles são divindades totalmente diferentes, com fundamentos diferentes, com elementos diferentes, com até origem diferente. Como que a gente vai sentar isso aí e colocando eles todos com um quatro pés?
Já volta naquela questão de novo, depois vai separar nas aves. O que as aves fazem é neutralizar o quarto pé. Então, o que está fazendo? Todo o axé, toda a força dessa feitura fica nas aves. Sejam duas aves, sejam quatro aves, mais dois pomos, mais, dependendo das aves que for. Então, aquela feitura, ela está valendo, está com a fundamentação por cima de tudo aquilo dessas aves que foram ali individualizadas. E acabam fazendo o quê? Elas acabam puxando o fundamento para as aves. Entendeu? Então, essa questão do não mensurar, cada um ter sua egé, é importantíssima. Isso é uma coisa que os antigos tinham muito dessa questão. Isso, relatos do que a gente tem conversado com, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, as quais eles relatam. Existe sim também divisão, eu conheço muita gente que faz, e existe também pessoas que faziam separado e mantém, entendeu?